Salve, salve galera, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo sobre goleadas na área e eu já vou te perguntando se você sabe qual foi a maior goleada aplicada pelo seu time na Copa do Brasil. Não sei. Bom, meu caro, se tu não sabe ou não faz a mínima ideia e gostaria muito de saber, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal caso você seja novato, porque eu vou te contar. Na edição da Copa do Brasil de 2004 e jogando fora de casa, o América Mineiro aplicou 4-1 sobre a equipe do Serra do Espírito Santo. Wagner, Fred, Reinaldo e Emerson foram os responsáveis por construir a goleada, com Rigoberto fazendo de honra do clube capixaba. Em 2013, o Atlético Goianiense não tomou conhecimento do pequeno Cametá e aplicou impiedoso 7-0 na equipe paraense que jogava em seus domínios. Robson e John Lennon, cada um marcando 2 vezes, Hernandes, Caio e William Barbio foram os artilheiros da partida. Em 1991, a Copa do Brasil estava em sua 3ª edição, e foi nesse ano onde aconteceu a maior goleada registrada até os dias atuais, quando o Atlético Mineiro massacrou o Caiçara do Piauí pelo placar de 11-0. Os goleadores da partida foram Gerson, que balançou as redes 5 vezes, Marquinhos 3 vezes, Edu Zanello 2 vezes e Sérgio Araújo. O ano de 2013 foi especial para o Atlético Paranaense, pois o clube fez ótimas campanhas nos campeonatos nacionais. E nesse mesmo ano, quando o clube foi finalista da Copa do Brasil, aconteceu também a maior goleada aplicada pelo rubro-negro na história do torneio, quando meteu 6-2 no América de Natal jogando fora de casa. Ederson marcando 2 vezes, Kleberson, Felipe, Manuel e Douglas Coutinho foram os responsáveis por estufar as redes do América. O Leão Catarinense tem como maior goleada aplicada na Copa do Brasil os 4-1 sobre o Volta Redonda, que aconteceu na edição de 2013. O ídolo Marquinhos, Igor Leite, Danilo Alves e Reis construíram o placar, com Rafael Granja fazendo de honra do voltaço. Na edição de 2000, o Bahia foi até Tocantins visitar o Interporto, e foi nesse jogo que aconteceu a maior goleada aplicada pelo tricolor da Boa Terra. Marcos Paulo e Wesley, cada um marcando 3 vezes, e Kleberson e Jorge Wagner construíram um placar de 8-0 para os baianos. Também em 2000, o Botafogo registrou sua maior goleada na história da Copa, quando aplicou 5-0 sobre o Rio Branco do Espírito Santo. Os gols da partida foram anotados por Zé Carlos 2 vezes, Rodrigo Beckham também 2 vezes e Sérgio Manuel. Em confronto entre nordestinos, o Ceará levou a melhor e de quebra ainda aplicou a sua maior goleada na história da Copa do Brasil. A vítima foi o Picos do Piauí, que viu o Vozão balançar as redes 5 vezes. A querida Chapecoense tem como maior goleada aplicada na Copa do Brasil o 5-2 sobre o Interporto de Tocantins, goleada essa que aconteceu em 2015. O saudoso Bruno Rangel em 3 oportunidades e Johan 2 vezes construíram o placar, com Patrick diminuindo para o clube tocantinense. Finalista em 2001, o Corinthians foi até o Piauí construir a sua maior goleada na história do torneio. A vítima foi o Flamengo, que levou um verdadeiro sacode do clube paulista, perdendo por 8-1. Everton marcando 3 vezes, Marcelinho Carioca 2 vezes, Gil também 2 vezes e Rogério foram os artilheiros do jogo, com Tarso marcando de honra do clube piauiense. A Copa do Brasil de 2011 poderia ter terminado melhor para o Coritiba se não tivesse perdido o título para o Vasco. Mas nessa edição, aconteceu a maior goleada aplicada pelo clube, onde na fase quartas de final, o Coxa não tomou conhecimento do Palmeiras e aplicou o impiedoso 6-0 no clube paulista. Para construir a sua maior goleada na história da Copa do Brasil, o Criciúma teve que atravessar o país para enfrentar o Icasa. E a viagem valeu a pena, pois o Tigre Catarinense aplicou sem dó nem piedade 6-1 no clube cearense, placar esse construído por 6 jogadores diferentes.
Em 2005, o atacante Fred começou o ano voando, assim como todo o time do Cruzeiro. Na Copa do Brasil, a Raposa massacrou o Sergipe pelo placar de 7-0 e o jogador marcou 4 gols nessa partida. Adriano Gabiru, Jean e Atirson completaram o placar. Em 2013, o Figueirense foi até o Espírito Santo visitar a Desportiva Ferroviária e voltou de lá com a vaga após aplicar 4-1 sobre o time capixaba, sua maior goleada na história do torneio. Os artilheiros do jogo foram William Thiego, Douglas Silva, Maílson e Botti, com Flávio Santos fazendo de honra para a Desportiva. 3 vezes campeão da Copa do Brasil, o Flamengo tem como maior goleada aplicada na história do torneio os 8-0 sobre o Caboré de Tocantins. A partida foi realizada no Estádio da Gávea e os responsáveis por construir o placar foram Sávio em 3 oportunidades, Rodrigo Mendes 2 vezes, Marquinhos, Charles Guerreiro e o tetracampeão Branco. Na vitoriosa campanha do Fluminense na Copa do Brasil de 2007, aconteceu também a maior goleada aplicada pelo clube na história do torneio. A vítima foi o Adesg do Acre, que levou 6-0 do tricolor carioca. 2004 é um ano de boas recordações para o torcedor do Fortaleza. Título estadual sobre o maior rival, acesso à Série A. 2004 também aconteceu a maior goleada aplicada pelo tricolor cearense na Copa do Brasil, quando eliminou o Rio Branco do Acre pelo placar de 5-1. Rinaldo, o Homem-Raio, marcando 3 vezes. Lúcio Bala e Emerson foram os artilheiros do jogo, com Juliano César marcando de honra do clube acreano. Foi em 2010 que o Goiás aplicou a sua maior goleada na história da Copa do Brasil. A vítima foi o São José do Amapá e os goleadores da partida foram Rafael Moura em 4 oportunidades, Romerito 2 vezes e Richelli. Maior campeão da Copa do Brasil ao lado do Cruzeiro com 5 títulos, a maior goleada do Grêmio na história do torneio aconteceu em 2008, quando o Imortal venceu o Xará Grêmio Jaciara do Mato Grosso pelo placar de 6-0. Pereira 4 vezes, Jean e Soares construíram o placar. 2006 foi o ano da maior goleada do Guarani na Copa do Brasil. O Bugre foi até o Rio Grande do Norte visitar o Potiguar de Mossoró e voltou de lá com a vaga e com uma goleada aplicada de 4-0. Campeão no ano anterior, o Internacional sapecou 9-1 no modesto Ji-Paraná de Rondônia na edição de 1993. Os gols da partida foram marcados por Rudney 4 vezes, Jairo Lenzi 3 vezes, Marcelo Barão e Norton, com Hermínio descontando para o clube rondoniense. Na vitoriosa campanha que culminou com o título em 1999, o Juventude não tomou conhecimento do Fluminense e goleou o time carioca por 6-0. Os responsáveis por construírem o placar foram Flávio Paiva, que marcou 4 gols, Maurílio e Capone. 7-1 é um placar bastante lembrado desde a vexatória derrota da seleção brasileira na Copa de 2014 para a Alemanha. E foi justamente esse placar o aplicado pelo Náutico sobre o Atlético de Roraima em 2008, a maior goleada já registrada pelo Timbu na história da Copa do Brasil. Finalista na edição de 1996, o Palmeiras foi até Sergipe e aplicou uma sonora goleada de 8-0 sobre os donos da casa. Os artilheiros do jogo foram Luizão, que balançou as redes 4 vezes, Djalminha 2 vezes, com Cafu e Rivaldo completando o massacre. Em 2010, o Paraná Clube recebeu o pequeno Cerâmica do Rio Grande do Sul na Vila Campanema e não decepcionou. Márcio Diogo 2 vezes, Marcelo Toscano também 2 vezes. Everton e Igor foram os responsáveis pela goleada de 6-1 do tricolor paranaense sobre os gaúchos, que marcaram de honra com o atacante Santiago. Em 2012, o Paysandu foi até Recife enfrentar o Sport em duelo que valia uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. E o Papão ignorou o fato de estar jogando fora de casa e aplicou uma sonora goleada por 4-1 sobre o time pernambucano. Ellington 2 vezes, Iago Pikachu e Rafael Oliveira anotaram os gols do Paysandu, com Bruno Aguiar fazendo de honra do Sport. A Copa do Brasil de 2001 foi recheada de grandes goleadas, e a Ponte Preta ajudou a colaborar com essa estatística.
Em duelo que valia vaga para a segunda fase da competição, a Macaca sapecou 8-1 sobre o Castanhal do Pará. Washington, o coração valente, anotou 4 gols na partida, com Macedo em 3 oportunidades e Piá completando o placar. Luiz Carlos Acreano marcou de honra dos paraenses. 2 anos depois de levar 8-0 do Flamengo, o Caboré de Tocantins conseguiu a proeza de levar a mesma goleada, mas dessa vez para a Portuguesa, que jogando no estádio do Canindé, humilhou o clube da região norte. Alex Alves 2 vezes, Valdonês contra, Marcelo Miguel, Rodrigo Fabre, Paulinho McLaren, Zinho e até o goleiro Klemer foram os artilheiros do jogo. O simpático clube do Remo, que eu vejo sempre disputando a Copa do Brasil, tem como maior goleada aplicada na história do torneio um 6-0 sobre o Santos do Amapá. Robinho e Balão, cada um marcando 2 vezes, e De Paula e Márcio Belém foram os goleadores da partida. 6-1. Essa é a maior goleada aplicada pelo Santa Cruz na história da Copa do Brasil. O adversário que sofreu nos pés do time coral foi o Operário do Mato Grosso do Sul, e os artilheiros do jogo foram Saulo em 2 oportunidades, Souza também 2 vezes, Zé do Carmo e Maurílio, com o atacante Café marcando de honra do time sul-mato-grossense. Disputando a Copa do Brasil pela primeira vez em 2004 e logo de cara conquistando o título sobre o Flamengo, no que para muitos é considerado o maior maracanazo da história rubro-negra, o Santo André tinha que ser lembrado nesse vídeo, e a maior goleada aplicada pelo time do ABC Paulista foi um 5-0 sobre o Novo Horizonte de Goiás. A Copa do Brasil de 2010 foi emblemática para o time do Santos. Além de ter conquistado o título, o time de Neymar e companhia aplicou uma histórica goleada por 10-0 sobre o Naviraense do Mato Grosso do Sul. Nesse jogo, os meninos da Vila pintaram e bordaram, tendo André marcado 3 gols, Neymar 2, Madison também 2 e Paulo Henrique Ganso, Marquinhos e Robinho anotando os outros. Definitivamente a Copa do Brasil de 2001 foi a edição das goleadas, e o São Paulo foi o responsável por aplicar a maior delas. O tricolor do Morumbi não tomou conhecimento do Botafogo da Paraíba e sapecou nada mais, nada menos que 10-0. França marcou 3 gols, Luiz Fabiano e Júlio Batista anotaram 2 gols cada, com Gustavo Neri, Kaká e Fabiano Souza complementando a goleada. Em 2002, o Sport aplicou 7-2 no Botafogo de Ribeirão Preto, e essa é até hoje a maior goleada do clube pernambucano na história da Copa do Brasil. Ricardinho 3 vezes, Ronaldão 2 vezes, Gaúcho e Fabinho foram os responsáveis por construir o placar, com Alexandre Gaúcho e Cris descontando para o Botafogo. 1998 foi um ano especial para o Vasco, afinal de contas, o clube completava 100 anos de existência. E nesse ano, além de ter conquistado a Libertadores da América, o time de São Januário aplicou a sua maior goleada na história da Copa do Brasil, quando massacrou o Picos do Piauí pelo placar de 8-0. Luizão e Pedrinho, cada um marcando 3 gols, e Nasa e Felipe foram os artilheiros do jogo. O Vila Nova tem como maior goleada aplicada na Copa do Brasil um 5-2 sobre o Grêmio Coariense do Amazonas. O jogo aconteceu no ano de 2006 e os goleadores da partida foram Adrianinho, que marcou 2 vezes, Donizete marcando um gol contra, e Marques e Danilo Santos complementando o placar para a equipe goiana, com Zé Divan e Jair descontando para o Coariense. O ano de 2003 não foi nada fácil para o Palmeiras. Além de estar amargando a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro, o clube levou uma humilhante goleada do Vitória em pleno Palestra Itália, tendo o atacante Nadson marcado 4 gols e com Zé Roberto, Dudu Cearense e Marcelo Heleno completando o placar. Thiago Gentil e Correia diminuíram para o clube paulista. Grande parte dessas goleadas estão disponíveis no YouTube e se você quiser, poderá vê-las ou relembrá-las. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e não esqueçam de deixar o seu like para ajudar na divulgação. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo!